quero chamar aqui o Dr. Guilherme Shelby. Ele é um procurador da República, mestre em Direito Constitucional e especialista em Segurança Pública, Infância e Educação. Atuou como promotor de Justiça da Infância em Brasília, coordenador nacional da Rede Nacional de Infância, coordenador nacional do Programa Proteger, fundador dos projetos Cidadania e Quadrinhos e Segurança nas Escolas, autor de diversos livros sobre educação, infância e segurança. Muito obrigada. Bom dia. Wie geht's Ihnen? Alles gut? Es gibt eine Lehrerin hier. Wer ist Lehrerin? Deutsche Lehrerin? Keine? Muito bem. Quem gosta de aprender idiomas? Hã? Ninguém? Eu aconselho vocês a estudarem idiomas. Não interessa se vai aprender. A questão é você estudar. Acredita em mim. É fantástico. Eu aprendi alemão sozinho. Eu não sei se eu sou tão bom assim como me dizem. É porque nenhum brasileiro fala. Então, quando vem um alemão aqui, eu falo um pouquinho, eles falam assim: uau, você fala muito bem o alemão para um estrangeiro. O tema aqui, pessoal, é você não ficar dependendo do que você acha de você. Vamos quebrar isso aqui hoje, amém? Se você tem um chamado, eis-me aqui. Uma das maiores dificuldades que nós temos é a nossa autocompreensão equivocada. E isso eu tenho que me esforçar muito com as pessoas, porque eu sempre tive dificuldade. Eu sou laudado com o TEA. Tem alguma mãe aqui de autista? Tem mamãe, papai de autista? A minha infância foi uma infância... a minha mãe gosta de falar isso, e naquele tempo, né, anos 60, né, ninguém tinha noção disso. Mas o Guilherme, o Guilherme é maravilhoso. A gente deixa ele no lugar, ele fica 3 horas brincando com a caixinha. Eu era assim. E por que eu estou falando isso para você? Porque a vida andou, né? Eu sofri bullying, fui perseguido, apanhei. O azar de quem me perseguia é que eu era igual Forrest Gump. Eu corria muito. Anota aí, com 17 anos, eu fazia 5 quilômetros em 17 minutos. Então, as coisas têm futuro. E uma coisa que me ajudou, o TEA, é que eu nunca olhei uma coisa e falei assim, não consigo. É interessante. Hoje, talvez ninguém fale isso de mim, porque com o desenvolvimento da vida, enfim. Mas o ponto aqui que eu queria que você não se limitasse. Amém, pessoal? Não é sobre você, é sobre o Senhor. Amém, pessoal? Quem acredita nisso? Seja forte e corajoso. Lembram? Seja... De novo. Muito bem. Acredito em você. E eu vim falar aqui para quem é pequeno, para quem é grande, para quem fala alemão, para quem fala inglês. Eu quero que você agora abra o seu coração. Se Deus falar com você, eis-me aqui. E eu quero começar com uma historinha rápida. Eu tinha 15 anos, eu era excelente nadador e corredor, você já sabe. Além de correr, eu nadava muito bem. Que minha mãe não saiba, ela tem 85 anos. E a minha avó morava em Pedro Afonso, no Tocantins. Lá tem o rio Tocantins, de 2 quilômetros a 3 quilômetros de largura. É um rio bem largo, concorda? Eu com 12 anos atravessava a nado. Minha mãe, se souber hoje, eu acho que ela me bate. Mas um dia eu estava numa ilha, o rio é tão largo que tinha uma ilha no meio, pessoal. E eu não era cristão, tá bom? E a gente acampava naquela ilha, era muita gente, 1000 pessoas acampadas. E a certa altura, logo de manhã, eu ouço um grito assustador. Quem aqui já ouviu pessoalmente uma mãe gritando diante de um filho que morre? Quem já teve essa experiência? É um grito, hein?
Era uma mãe gritando, e eu não sabia que era o filho que morria. E diante daquele grito, eu saio da minha, esqueci o nome, barraca, e vou em direção ao grito. Quando eu me dirijo ao grito, pessoal, o que eu vejo? Uma mãe correndo do lado do rio, e uma pessoa se debatendo, porque não sabia nadar, e o rio não era tão forte, mas é uma água pesada, eu não sei o que é isso. O Tocantins é um rio de água pesada. E aquela mãe gritando, aí eu percebi uma pessoa se afogando. Eu não tive dúvida, eu sou nadador, 15 anos, gente, 78 quilos, 1,87 m. Quem já viu o Cristiano Ronaldo? Vocês não conhecem futebol? Quem já viu o Cristiano Ronaldo? Assim, eu não era daquele jeito, mas não perdia de muito não. Eu era maior que ele. Eu fui pronto para pular no rio. Quando eu chego do lado do rio, minha intenção já era pular. Eu percebi que ela estava passando perto. E aí eu tentei agarrar pelos cabelos. E qual foi a minha surpresa? Tinha um cabelo enorme, era uma menina. Puxei pelos cabelos. E salvei a vida daquela criança. Aleluia. Mesmo? Você acha que eu fui espiritual? Ou não? Salvar a vida de uma criança não é espiritual. É isso? Se fosse seu filho, seria espiritual? Percebeu? Que muita gente falou assim, salvou a criança da morte, isso é espiritual, mamãe? É, mas não teve oração. Teve? Não teve leitura da palavra, não teve profético. Teve, pai? Teve? Teve intercessão? Teve? Não teve Efésios 4:11, teve? Sim ou não, pessoal? Foi espiritual salvar aquela criança ou não? Sim ou não? Esse é o nosso desafio. Entender que não é só Efésios 4 que é espiritual, mas tudo o que fazemos, eu dei um exemplo radical para vocês, para acordar a igreja. Porque para nós cristãos, não vocês, mas para uma grande maioria de nós, salvar uma criança que não seja o nosso filho da morte, não é espiritual. Quem me entendeu aqui? É por isso que nós não nos dedicamos à defesa da criança como algo espiritual. Os cristãos acham tremendo. Nossa, doutor Shelby, o senhor protege as crianças do abuso, que lindo. Mas não é espiritual. Venha para a igreja, vamos orar. Quem está me entendendo aqui? Não está errado, orar é espiritual. Efésios 4, o profético, o mestre, o apóstolo. Sim, é a base de tudo. É onde nós pisamos. Mas tem mais. Amém, igreja? E eu vim aqui dizer para você que proteger crianças do abuso é tão espiritual quanto orar por elas. Só se você entender isso, é que nós vamos continuar. Porque se você continuar achando, é legal isso aí, doutor Shelby, puxa, eu achei barato. Não entre na rede Cristãos pela Infância, não venha fazer filantropia. Eu quero que você entenda que essas ações materiais, fora dos templos, são tão espirituais quanto o que você faz nos templos. Amém, igreja? Quem concorda comigo? Quem está entendendo o que eu estou dizendo? Eu sou um Josué. Eu vim treinar guerreiros e guerreiras, Déboras e Josués, para além dos templos, nas escolas, nas famílias. E você precisa entender que quando você está atento com seu filho, é como se você estivesse orando por ele, amém? A atenção dos cristãos, estarem atentos. Quem são os amigos dos meus filhos? Quem é o professor do meu filho? Qual é o material didático do meu filho? O que ele está acessando na rede social? Vocês têm que estar atentos como atalaias. Amém, igreja? Vamos em cima, vamos lá? Começa os 50 minutos agora, tudo bem? Ai. Então vamos lá. Olha aqui que interessante. Eu vim falar sobre o legado cristão para vocês.
O que é legado, pessoal? Do ponto de vista jurídico, é muito interessante e espiritual também. O legado é diferente da herança. A herança independe da vontade de quem morre. Se a pessoa morre, a herança é necessária. A lei estabelece quem vai assumir a titularidade dos bens, dos direitos, né, da pessoa que morreu, do decujus. O legado não. O legado é quando alguém em vida, ele direciona para uma pessoa especificamente determinada um bem ou conjunto de bens. O legado se aproxima muito da doação. Portanto, é algo direcionado especificamente para uma pessoa em especial. Essa é a visão jurídica do legado de forma bem resumida. O legado cristão, portanto, nós poderíamos pensar como aquilo que uma geração constrói. E intencionalmente diz, a próxima geração terá este bem. A próxima geração terá esse domínio sobre um conjunto de coisas, atividades, valores. E aqui entra a ideia de que o primeiro legado dos cristãos, a primeira coisa que os cristãos de forma muito veemente fizeram, foi o legado do fim dos sacrifícios de crianças em rituais religiosos. Isso não é pouco, não. Muitas, talvez a maioria das religiões, num tempo, vamos pensar nos últimos, há 2.000 anos e 3.000 anos atrás, mas no cristianismo isso foi forte. Havia o sacrifício de criança, gente. Os fenícios, também conhecidos por nós como cananeus, eles sacrificavam a toque de caixa, bebês. A Bíblia acabou com isso. Nessa Bíblia de estudo arqueológico, nós temos muito um estudo razoavelmente profundo sobre isso. Então isso é um legado para nós. Crianças não podem ser sacrificadas. Outro legado, e esse é profundo para nós. Agora, Geoffrey Blenheim é um autor ateu, e nesse livro sobre o cristianismo, ele é categórico. A assistência social, os hospitais e os abrigos nasceram com os cristãos. Isso é muito. Tem assistente social aqui? Assistente social? Você não sabia disso, sabia? Não sabia. Você não estudou sobre isso. Tiago 1:27. A igreja antiga, ela levava a sério a Bíblia. Cuidar dos órfãos e das viúvas era tão espiritual quanto orar pelos órfãos e pelas viúvas. Orar é parte da vida espiritual, não era tudo. Porque se vocês olharem a Bíblia, você vai ver muito frequentemente, tive fome, não é orastes por mim não? Mateus 25 fala o quê? Tive fome? Ora só, Jesus está dizendo que quando a pessoa tem fome, não é para orar por ela, é para dar de comer. E quando tem sede, agora sim, é para orar. Puxa vida, Jesus... Parece que Jesus não é tão espiritual, né? Porque ele está dizendo que se a pessoa está passando sede, tem que dar bebida, água. Mateus 25:35, e por aí vai, né, gente? Então os cristãos lá na antiguidade deixaram um legado para nós. Agora nem tanto na antiguidade. A assistência social sim, antes da queda do Império Romano do Oriente, aliás do Ocidente. Já no século III e IV, há reminiscências arqueológicas de muitas pandemias naquela época, varíola e por aí vai. E os cristãos, esse autor ateu diz, os cristãos ficaram famosos e ganharam a simpatia dos povos. Por quê? Cuidavam dos doentes e dos velhos. E o povo olhava e dizia, quem são esses cristãos que estão cuidando de ninguém, dos pobres, dos doentes? É assim que a gente ganhou autoridade. Legado da igreja primitiva e medieval já. O nascimento dos direitos humanos, legado cristão. Gálatas 3:28, anote aí, meu irmão. Fica olhando para mim não.
O nascimento, fotografa isso aí. Você está indo para o curso de Direito, você está indo para as faculdades, e eles dizem que nasceu com quem os direitos humanos? Com eles, não, está na Bíblia, nisto, vamos ler junto? Nisto não há judeu nem grego, cidadania, não há. Não há servo nem livre, não há macho nem fêmea, porque todos vós sois um em Cristo Jesus. Não importa se você é homem ou mulher, não importa se você é rico ou pobre, não importa a sua cidadania. Naquele tempo, cidadania fazia toda a diferença. Aqui é o primeiro documento na humanidade que contempla, e note aí, a dignidade humana individual. Pessoal, o que eu estou passando para vocês aqui é arma de guerra. É para você chegar à universidade, nas escolas, é para você chegar em reunião de família e você colocar fundamentos fortes na sua argumentação cristã. Amém? Aqui eu não estou preparando você para ir para a sua igreja, reunir os irmãos e falar qualquer coisa, amém, amém, não, aqui não estou preparando você para a sua igreja, aqui eu estou preparando você lá para a escola, onde tem um monte que não é cristão, para a universidade, para o seu lugar de trabalho. Esses argumentos, todos que eu vou dar, são armas de guerra, por favor, me entenda, é metafórico. Coitado das crianças que estão me ouvindo. Não tinha como levar os meninos para uma coisa melhor, não? Ai, Jesus. As universidades, as escolas públicas nasceram com os cristãos. Se você for na sede da Unesco, está lá. Tem lá uma estátua do Comênios, pai da didática moderna. Um evangélico tcheco. Tem problemas com ele? Tem, mas esse cara dizia, temos que educar também as meninas, por incrível que pareça, há 600 anos, isso era bem revolucionário, todos merecem o estudo, todos têm que ler, isso era bem revolucionário. As universidades nasceram nas mãos dos cristãos, as escolas públicas, você não sabe, quem sabia disso? Agora você vai levar isso, quem não sabia, puxa vida! Legado, não só para os cristãos, para a humanidade. O que seria de nós sem hospitais, assistência social, universidades ou escolas? Pensa! A ciência moderna agora. A ciência moderna nasce com o evangélico. Francis Bacon escreve um livro maior, um dos capítulos chama Novum Organum. Por que Novum Organum? Porque o organum é de Aristóteles. Aristóteles, que até então vigia como o grande filósofo, e Aristóteles já tinha os insights de um cientista. Ele já se ocupava com a physis de uma maneira não só filosófica, de busca de essências. Aristóteles já propõe, de certa forma, o estudo das coisas para entender como funcionam. Só que na sua filosofia, muito ligada à religiosidade grega, Aristóteles entendia que as coisas tinham a finalidade em si. E, portanto, havia um componente religioso que, de certa forma, explicaria por que os gregos, na sua grandeza de obtenção das razões essenciais das coisas, desde os pré-socráticos, passando por Sócrates, Platão, Aristóteles e tantos outros, por que os gregos não desenvolveram a ciência? Isso é um enigma. Você sabe o segundo livro mais lido na humanidade? De Euclides. Um livro sobre matemática, de um grego antigo. Mas eles não desenvolveram ciência. Aí vem o quê? Um evangélico, Francis Bacon, e escreve um livro tremendo. Num capítulo do livro, Novo Organo é o título do capítulo. Ele vai estabelecer, e ele é reconhecido por gregos e troianos. Lembram dessa expressão? Ele é reconhecido como o primeiro documento que fundamenta a ciência moderna.
James Garner é um ateu que escreve um livro sobre a história da filosofia. Ele não é cristão. E é nesse livro que ele vai fazer uma suposição. É uma suposição que eu considero errônea. Mas ele considera que Francis Bacon desenvolveu a ideia da ciência porque, considerando a queda do homem no Éden, Francis Bacon tentaria, por meio do estudo das coisas criadas por Deus, a redenção do homem. Eu não concordo com essa visão. Não creio que Bacon tenha isso. É uma interpretação desse filósofo. Mas certamente Francis Bacon, a partir da leitura da Bíblia, e você escreva aí, Romanos 1:20. Não vou ler aqui, porque minha palestra vai perder muito tempo agora. Você vai ler em casa, mas eu vou resumir Romanos 1:20. O que Romanos 1:20 fala? A Confissão de Westminster também fala isso. Não estou inventando nada, não. Vocês já notaram que eu não tenho nenhuma revelação? Quem já notou isso? Não tenho revelação. Tem? Vocês não vão ver revelação minha. Eu vou falar de fatos, fundamentos, e te dar para você dizer, epa, a história é assim. O argumento é esse. E uma das coisas que Francis Bacon estabelece como centrais, e nós temos como em Romanos 1:20, ver claramente, quando o Senhor diz, olha o que diz Romanos 1:20, é um versículo que pode gerar alguma confusão ao ler, mas basicamente está dizendo que Deus, anote aí, Deus se revelou ao homem por meio das coisas criadas. Anote aí. Deus se revelou ao homem por meio das coisas criadas. Que ciência estuda a matéria, a mais específica delas? A matéria. Dica, tem até uma tabela. Qual é a ciência? Qual é a ciência? De novo? Química. Vamos repetir. Química. De novo, todo mundo. Sabe quem é o pai da química? Um evangélico. E por que estudar a matéria? Quem criou a matéria? Pergunta. Quem criou o sódio? Quem criou o ferro? Quem criou a prata? Todos os elementos químicos foram criados por? Quem criou as estrelas? Quem criou o ar? A água? A terra? As sementes? Com mais convicção. As árvores? Quando você estuda a árvore, você está estudando a revelação de Deus para o homem, segundo Romanos 1:20. Agora, vem cá. Você já viu algum líder enviar um cristão para ser químico? O seu chamado é estudar química? Já ouviu? Ou física? Ou astronomia? Lá há 500 anos eles achavam isso. Johann Kepler, um evangélico polonês, matemático, ele descobriu, não fazia sentido as elipses, lembram disso? As elipses dos planetas não faziam sentido. Tipo assim, o planeta, ele não faz isso. Segundo a concepção antiga, a Terra era o centro, lembra disso? O Sol girava em torno da Terra. E não fazia sentido os planetas voltarem e darem uma volta, uma elipse. E aí Johann Kepler, um matemático evangélico, como eu e você, ele, pela matemática, não como Galileu, que observava, ele intuiu e matematicamente comprovou. O Sol é que está no centro e não a Terra. Glória a Deus. Ele deu glória a Deus. Por meio da matemática e da observação astronômica. Ele foi um dos responsáveis pela ciência moderna. Amém, pessoal? Está meio chato, mas vai melhorar. O capitalismo, pessoal. Por que hoje nós temos um celular e há 100 anos nem o homem mais poderoso do mundo tinha, nem o rei mais rico tinha? O capitalismo permitiu que um pedreiro hoje,
Um homem humilde, ele viaje 100 quilômetros para trabalhar e volte para casa. Há 100 anos, nem o homem mais rico conseguiria isso. Capitalismo, Max Weber fala isso nesse livro, A Ética Protestante e o Espírito do Capitalismo. Nós fomos fundamentais pelo nosso trabalho, pelo nosso estilo de ser. Os evangélicos do século XIX, na Alemanha, eles eram honestos, diz o sociólogo ateu, eles eram honestos, eram muito trabalhadores, não gastavam com bolsas de 40 mil, nem com carros importados, crentes do século XXI. E eles eram módicos. E por trabalhar muito, e por se dedicar honestamente, e terem inventividade, e se dedicarem àquilo, eles acumularam. E isso foi fundamental, diz o livro do sociólogo alemão ateu, para o desenvolvimento do capitalismo. Glória a Deus. Agora nós temos o ataque ao legado da infância. Nós temos agora um plano de destruição do legado cristão. Guarde isso, irmãos. Jó fala, a vida é como serviço militar. Irmãos, tem Josué e Débora aqui? Nós estamos sendo atacados, as crianças, e nós murmuramos, nós lamentamos, mas não combatemos, como poderíamos não. Alguns sim, acredito que muitos aqui, mas a maioria de nós só lamenta. E nós precisamos sair desse lugar da lamentação. Eles têm uma estratégia política para erotizar as crianças. Não é sem vergonhice, não. Muitos que fazem a maldade nem sabem dessa história, mas eles escreveram em livros. Está ali no livro, ó, Eros e Civilização. Eu numa outra oportunidade, e na rede, né, gente, no Cristãos pela Infância, eu vou explicar isso para vocês terem o argumento, para entender de onde vem essa ideia de transformar menino em menina. Quem está entendendo aqui, pessoal? Incomoda vocês? É disso que eu estou falando, uma manipulação abusiva, violação de direito. Fala comigo, violação de direito. Ô, menininho ali já está. Olha aqui, ó, o ataque à igreja de Saul Alinsky, mentor do Barack Obama. O primeiro emprego do Barack Obama foi na ONG do Saul Alinsky. História. A Hillary Clinton, que foi esposa durante 2 mandatos de um presidente americano, a Hillary Clinton escreve um livro em homenagem a Saul Alinsky. Quem é Saul Alinsky? Um marxista cultural radical. E escreve um livro, Regras para Radicais. Sabe para quem que ele dedica o livro? Sabe para quem? Lúcifer. É para eu e você, cristão, que não quer falar de Satanás. Os nossos adversários falam abertamente. Se você pegar esse livro, você vai ver lá, dedico esse livro ao primeiro radical da humanidade, Lúcifer. E a igreja não fala de Satanás, não, é muito radical. Eles falam. E eles estão mentoreando presidentes. Só que eles não vão lá, vamos orar. Não! Eles vêm com projetos. Os projetos do Barack Obama, todos mentoreados. Que projetos? Primeira ação dele como presidente. Todas as escolas americanas, se quiserem receber recurso federal, têm que implantar o ensino da ideologia LGBT. Simples assim. Uma ação simples, prática e eficaz. Você não quer implantar? Perde o dinheiro federal, uma fortuna. O que aconteceu do dia para a noite? O Barack Obama fez todas as escolas implantarem a manipulação sexual das crianças. E o que nós fazemos como tivermos um presidente? Vamos orar pelo presidente. Está certo ou está errado? Está certo? Vamos orar? Tem mais alguma coisa, igreja, para fazer com o presidente da República? Não. Vocês viram alguém apresentar um projeto? Conhece alguém? Você conhece um pastor, um cristão, que foi a um presidente que estivesse aberto? E olha, eu tenho um projeto para merenda escolar. Prefeito, eu tenho um projeto aqui para segurança das crianças. Nós achamos que a única coisa espiritual a fazer é orar pelos governantes. Eu digo para vocês,
governar é tão espiritual quanto orar pelos governantes. Amém, pessoal? Não, eu esqueci de falar. Esse é o livro dessa primeira parte da palestra, Os Cristãos e o Governo. Eu aconselho que você leia com urgência todos esses argumentos aprofundados nesse livro. Eu esqueci de apresentar no início. Depois eu vou falando com vocês. Isso aqui é para pastor, para professor. Se você tem filhos, leia esse livro para vacinar o seu filho. A boa vacina contra as doutrinas que ele vai receber na escola. Amém, pessoal? É você que tem que ler e passar o que precisa. Olha aqui, esse é o ataque contra a igreja. Como vamos defender o legado? Josué e Débora, se levantem, por favor, para eu ver vocês. Não precisa levantar todo mundo, não. Quem não é Josué? Eu sei que tem Moisés. Moisés não levanta. Moisés não levanta. É só Josué e Débora. Ou seja, você é aquela pessoa de ação. Você é aquela pessoa que o pastor tem que segurar. Calma, Guilherme. Não morde não. É de casa. Metaforicamente falando. Josué e Débora é aquela pessoa, fique tranquila. A igreja não é só Josué e Débora, não. Tem Moisés e tem Moisés. Josué e Débora é aquela pessoa que se você não para, não, para de bater. Isso aí, ó. Desculpa, o bater foi exagerado da minha parte, perdão. Então assim, eu quero que você pense agora comigo. O que é que nós vamos fazer, amém? Por favor, me pergunte assim, doutor Guilherme, o que é que nós vamos fazer? Já que vocês perguntaram, podem sentar. Tudo é voluntário e espontâneo, porque é chato esse negócio, repita comigo, né? Eu acho Vamos lá, pessoal. O ponto aqui é formar e treinar líderes da igreja. Líder no ministério infantil, líder no ministério da família, para que eles enfrentem esses ataques. Eu já dei para vocês aqui um monte de coisa, mas faltou as leis. As leis estão do nosso lado. E essa batalha não é em Brasília. Também. Essa batalha é principalmente, fala comigo, na minha cidade. Na minha igreja. Tem uma batalha lá na igreja. O inimigo quer entrar, usando Saul Alinsky, aquele mentor de Barack Obama, ele quer entrar nas igrejas, dizendo que ele é crente, e quer fazer igreja, o Saul Alinsky fala isso, não combata os cristãos, não, faça parte da igreja, faça parte deles, e vamos fazer eles apodrecerem por dentro. O Saul Alinsky é um estrategista extraordinário. Quando você toma consciência da mentalidade que ele traz, aí você percebe quando a mentalidade é socialista, que não é cristã. Nós respeitamos as pessoas socialistas. Nós devemos combater a ideologia que é perversa, totalitária. Eu dou os fundamentos nesse livrinho aqui, ó. Esse livro aqui, pessoal, permite a um universitário de 17 anos enfrentar um pós-doutor socialista. Sabe por quê? Nesse livro, eu dou os fundamentos dos livros socialistas. Entendeu? A gente tem que sair do espaço do debate para começar a ganhar os corações e as mentes. Quem entendeu isso? Não vamos falar de lacrar. Se você quer conquistar pessoas, talvez tenha que ouvir mais do que falar. Amém, pessoal? Amém. Cuidado, hein? Ouvir mais do que falar. Além de treinar os líderes da igreja, nós precisamos, pessoal, eu vou falar rapidamente. Vamos ler o do meio aqui juntos. Enviar para ocupar o governo vitalício. De novo, governo vitalício. O que é o governo vitalício? Juízes, promotores de justiça e delegados de polícia. Governo vitalício, doutor Shelby. Sim, nós pensamos que quem governa é prefeito, governador, não é isso? Não é isso? Mobilizamos o mundo inteiro cristão para votar em candidatos. E eles vão ficar lá quanto tempo? 4 anos. Só que tem um governo não eleito.
Governo vitalício. Doutor Shelby, vitalício não é forte? Não, eu estou há 40 anos no Ministério Público, 34. Eu sou um governante. Os meus colegas nas cidades, o prefeito tem medo deles. O prefeito consulta os promotores, os juízes. Quem governa a cidade de verdade é juiz, promotor e delegado. Para nossa causa é isso. E quem está ocupando esses cargos? Os amalequitas. Leve essa notícia, está no livro Cristãos e o Governo. Leve essa urgente, fundamental para nós, pastores. Quem? Pastores, levanta pastores, só os pastores. Eu imagino que você está com medo, mas calma. Não. Agora você é apóstolo. Por quê? Você não só vai levar para a sua igreja, mas para os pastores amigos. Queridos amigos pastores, nós precisamos reunir os jovens da sua igreja, da minha igreja, os jovens que querem fazer direito. Característica de todos esses governos vitalícios é direito. Jovens que querem fazer, jovens que já estão estudando, pastores, já estão lá estudando direito, e olha, já tem formados, e eu vou dizer mais, tem alguns na sua igreja que já são delegados, promotores e juízes. O que você tem que fazer? Meu Deus, ele é o governo vitalício, ele vai ficar nesse cargo, sabe por quanto tempo? 20, 30 anos. E quando vocês entenderem isso, aí vocês vão entender, precisamos ocupar o quê? Só os pastores. O governo, está claro, pastores, contem comigo. É fácil na direção aqui, vocês obterem meu número, precisarem de ajuda, vamos lá. Se a igreja fizer isso, nós em 20 anos, vamos mudar a história por outros 30, 40 anos. Amém? Pode sentar. E vocês têm que enviar, eu não sei quem gosta disso, pega aquele barril de azeite, põe os meninos aqui e começa a derrubar azeite na cabeça. Você é ungido, você é enviado para o governo vitalício, e é desse jeito. Se você não gostar de azeite, tá certo também. A oração. Tá bom. Terceiro, nós vamos preparar os profissionais cristãos, advogados, psicólogos, assistentes sociais, médicos, enfim, todo cristão que trabalha fora da igreja, serviço social, aposentados. Nós precisamos preparar os profissionais também. Portanto, membros da igreja, do ministério, os jovens cristãos serem enviados para ocupar o governo vitalício e preparar os profissionais cristãos. Amém, pessoal? Essa é a defesa do legado. E a nossa arma será qual? As leis. Aqui eu quero apresentar para vocês. Eu não vou dar a palestra, não. Eu vou terminar aqui. Porque eu acho que ontem eu já falei. Quem estava ontem aqui? Eu vou dar um resumo, né? O que é essa rede Cristãos pela Infância? O objetivo é treinar da forma... A gente quer que outras pessoas participem do workshop que o doutor ia fazer no dia 16 e foi inviabilizado. Então, se você tem interesse em participar da formação para essa rede nacional, como ele não vai ter tempo de falar aqui, dê um nome para nós, passe lá no estande do Congresso, ou fale ali, a gente tem uma pessoa na rede de autógrafos, né, quando o doutor estiver lá, vamos passar um nome e a gente marca esse workshop para fazer, nem que for online, né? Sim? Entenderam, pessoal? Seria online. Amém, pessoal? Não perca essa oportunidade. A gente vai fazer online, para eu apresentar direitinho para vocês. Mas, basicamente, qual é o objetivo? Treinar os cristãos, aqueles que eu me referi, os líderes da igreja, os profissionais cristãos, para que eles tenham armas. E quais são as armas, pessoal? Fala comigo. As leis. As decisões dos tribunais. Só que a gente não sabe. Vou dar um exemplo para vocês. Bobo. Quem já ouviu falar em nome social nas escolas? Como é que enfrenta isso? Indo com a Bíblia? A Bíblia? É para enfrentar com a Bíblia, pessoal? Josué ia para o campo de batalha enfrentar os amalequitas com rolos da palavra. É isso?
Alguém acha que ele ia com o rolo da palavra? Ele se ajoelhava para os amalequitas com as suas espadas? Não. Ele ia com o quê? Fala bem alto. Armas! Armas! Quais são as nossas armas agora? Quais são? As leis. Como é que a gente enfrenta essa perversidade, essa violação de direito de dar a independência e autonomia a uma criança de 8 anos para escolher seu novo nome? Como enfrenta isso? Repete comigo. Código Civil. Não ouvi. De novo. Artigo 3º. De novo. E você não vai anotar, não? Anota aí. São absolutamente incapazes os menores de 16 anos, diz César ao apóstolo Paulo. Atos 25:11. Me permitam criar poeticamente. Em Atos 25:11, o apóstolo Paulo ia sofrer um dano irreparável e injusto. Em Atos 25:11, o apóstolo Paulo, diante da iminência de uma violação do seu direito, ele se vira para Festo e proclama, repita comigo, recorro a César. Recorrer a César significa que o apóstolo Paulo estava recorrendo às leis romanas que o protegiam. Repita comigo. Recorrer a César. Não ouvi. Não ouvi. Significa que o apóstolo Paulo estava recorrendo às leis. Com a entonação assim. As leis que o protegiam. E por que não fazemos isso, igreja? Porque não é espiritual. Entre aspas. Você está entendendo que a teologia é que impede a gente de ser igual ao apóstolo Paulo? Não vou nem falar de João 2, né? Tá combinado? Do Azorrague, né? Lembra? Se eu falar do Azorrague, aí eu vou ser excomungado aqui, né? Como assim um homem de Deus vai com a arma no templo expulsar no grito os vendilhões? Jesus também é uma inspiração para isso aí. Eu estou me inspirando em Jesus Cristo e seu Azorrague, João 2, depois você lê. E estou me inspirando no apóstolo Paulo. Portanto, pessoal, o que é a Rede Nacional Cristãos pela Infância? Então, muito simples. Nós vamos reunir os cristãos que querem combater essa ilegalidade. Nós vamos fazê-los ter acesso, olha ali embaixo, ó, sistema de consulta online. E agora nós vamos entrar daqui a pouco no sistema, eu vou mostrar para vocês. E além disso, vocês vão estar no WhatsApp comigo. Eu vou mandar semanalmente uma pílula de conhecimento para vocês. Amém, pessoal? Agora é guerra. E eu não vou empurrar vocês, não. É o pastor de vocês que tem que empurrar. Porque um dos nossos problemas é que a gente começa, hey, vamos aqui fazer uma proclamação. Nós vamos começar uma obra. Primeiro tijolo, hey! Segundo tijolo, uhul! Terceiro tijolo, glória a Deus. Cara, quem comemora início de obra? Era uma piada, né? Mas tudo bem. Não, vocês assistem filme assim? Eu assisto filme chorando, eu choro em filme, meu Deus. Vocês já viram alguém comemorar primeiro tijolo na obra? É a gente. Você acha que Davi foi comemorando enfrentar Golias? Foi? Alguém acha? Ele foi sério. Início da caminhada para um combate, você vai de cara fechada. Você não ganhou nada. Você corre riscos. Então eu quero que vocês passem a celebrar, anota isso. Nós temos que passar a celebrar as conquistas. Caramba, não ouvi um glória a Deus. Não, agora não vale também.
Caramba, gente. Comemorar a saída para a guerra. Não. Comemorar o que vamos fazer. Grande transformação aqui. Meu Deus. O Brasil foi transformado nesse evento. Eu acredito que agora precisamos fazer alguma coisa depois daqui? Não. O Brasil é de Cristo. Ai, que lindo. Poetas vocês, né? Meu treinamento, o que eu estou falando aqui só faz sentido se você colocar em prática na sua vida, igreja e cidade, e depois você me ligar dizendo, doutor Shelby, funcionou. Doutor Shelby, não funcionou. Então vamos lá. Porque se você não transformar sua fé em obras, ela é morta. E o conhecimento sem obras é morto, pessoal. Por isso é Josué e Débora. Josué e Débora, vamos lá, Hebreus 11. Por meio da fé, guarde aí, anota, pessoal, é o ouro. Por meio da fé, conquistaram cidades. Você conhece alguém que conquistou sua cidade aqui? Você conhece uma igreja que conquistou sua cidade? Menos aborto, menos violência doméstica, menos pedofilia, menos crimes. Você conhece uma cidade que fez isso? A igreja transformou a cidade? É minha e sua responsabilidade transformar a nossa cidade. Hebreus 11, 32 e 34. Colocaram os inimigos a correr do campo de batalha. Palavra de Deus. Os heróis da fé não se notabilizaram em Hebreus 11 pela sua oração ou pela sua devoção a Deus. Não, é a devoção, é a sua fé que gerou as obras. Amém, igreja? É claro que teve oração. É claro que houve a devoção. É a base de tudo. As obras vêm em cima e revelam a fé sadia. E quando Hebreus 11, está na Bíblia, não sou eu. Ele diz que uma das obras da fé dos heróis foi conquistar cidades e colocar o inimigo para correr do campo de batalha. Amém, igreja? E é isso que nós queremos fazer. E agora eu vou mostrar para você. Temos quantos? 5 minutos. Perfeito. Vamos lá colocar o sistema. Eu vou mostrar para vocês agora o sistema que quem faz parte da rede vai receber o acesso. E você vai ter liberdade de usar esse sistema. Esse é um sistema de aconselhamento. Portanto, quando você tiver uma situação de suspeita de abuso, você entra com seu login e senha e você vai ter um aconselhamento profundo. Você pode usar para você pode usar para a sua família, você pode usar para pessoas do seu condomínio, você é livre para usar quantas vezes quiser. Acho que tem um limite de, acho que 20 consultas, 30, não sei qual é, 30, 20 ou 50 por dia, mas nem um conselheiro tutelar faz isso tudo, né? Vamos colocar o Help Infância? Help Infância. E eu vou usar um caso agora para vocês. Como é que a gente vai fazer consulta agora? Para vocês verem como funciona, eu vou trazer aqui para vocês a memória de um caso que ocorreu aqui em São Paulo. Eu vim certa vez, tomei um táxi, o senhorzinho que dirigia, muito simpático, começou a conversar comigo. Lá pelas tantas, o senhor é psicólogo? Eu disse, não sou não. E ele falou, não, mas eu estou passando por uma dificuldade, eu senti que eu sou uma pessoa muito amável, né? E eu queria falar para o senhor, estou passando por uma grande dificuldade. Isso foi há uns 15 anos atrás, mas todos vocês conhecem esse caso, vocês vão ver. E eu falei, tá bom, se eu puder ajudar. Então ele pode entrar no sistema mesmo. Diz sim para a pergunta se é um caso de abuso e já põe na primeira pergunta, tá bom? E aí eu disse, aí ele falou, pois é, o motorista de táxi. Minha esposa é professora e ela está com uma crise muito grande. Pode entrar no sistema com login e senha. Que você tem aí, né? Você vai ter que usar o login. Ah, vai. Isso aí, li e aceito.
Sim. Deseja obter orientação sobre uma situação suspeita? Sim. Pronto. Agora você para, não faz nada agora. Então essa é a primeira pergunta do sistema. O que você é em relação à vítima do abuso? Tá? Eu não vou pedir para vocês responderem, então eu tenho 8 pareceres aqui, ó. Eu sou a vítima, é um parecer. Eu sou pai ou mãe, outro parecer. Concorda, gente? Que se é a vítima acessando é uma informação, se é o pai, outro familiar, se é um tio, um irmão, é outra informação, outros poderes legais. Concordam, gente? Eu sou professor. Nós vamos começar com esse aqui, o professor. Pode ser um vizinho. Não faz nada agora. Profissional da rede, ó, CRAS, CREAS, ou líder religioso. Se você é um pastor, é aqui embaixo. Líder do Ministério Infantil, aqui embaixo, ó. Tudo bem? Essa é a primeira pergunta, são 8. E aí você recebe um parecer completo, tá bom? Mas qual é o caso que nós vamos usar aqui? É o desse motorista de táxi, que ele se disse, então, olha, minha esposa está passando muito mal, ela não para de chorar. E por quê? Porque ela era professora de uma menina e ela sabia que algo não estava certo com a menina. E ela não fez nada. E aí eu fiquei calado, né? E aconteceu que essa menina foi morta pelos pais. E ela não se perdoa, porque ela estava com a menina, foi professora durante um ano inteiro. E o nome dessa menina é Isabela Nardoni. Então nós vamos usar aqui como referencial, suponha que você seja um professor cristão. Não dá para voltar, Isabela, né? Então vamos fazer de conta que dá para voltar? Vamos fazer de conta que aqui temos uma professora da Isabela Nardoni e que vocês podem mudar o futuro dela, concordam ou não? Sim ou não? Vamos fazer esse teste. O sistema vai falar assim. Então nós vamos responder para quem que vocês acham aí? Então é uma professora da Isabela Nardoni, é isso? É isso? Então ela clica. Vamos lá, próximo. Agora vem uma informação, vocês não vão conseguir ler, eu vou ler para vocês. Olha o que o sistema vai orientar você. Os professores devem estar atentos ao comportamento dos seus alunos que possam revelar sérias suspeitas de abuso. A Lei 8.069, em seu artigo 245, informações importantes, obriga o professor a encaminhar as autoridades a situações suspeitas de abuso contra seus alunos. Está claro, pessoal? Os professores não devem se transformar em policiais. Aí já vem o meu alerta. Mas podem avaliar elementos de prova que estiverem a seu alcance, como declarações da vítima, dos seus colegas e até de outros professores. É muito importante ouvir as pessoas agora já estou orientando o professor. É muito importante ouvir as pessoas sem induzi-las a respostas. Jamais faça perguntas que possam ser respondidas com sim ou não. Olha aí, eu já dou um treinamento para o professor. Olha, quando você falar com a Isabela Nardoni, não pergunta assim, você está se sentindo bem? Como é que ela vai responder? Foi uma boa pergunta? Não. Como é que você tem que perguntar? Como você está se sentindo? Tem como responder sim, não? É uma boa pergunta. Olha só, já tem um treinamentozinho aqui. O certo é perguntar, ao invés de perguntar, você estava na escola? O certo é perguntar onde você estava. É preciso treinar essa forma de elaborar perguntas para obter respostas o mais espontâneas possíveis. E aqui eu já digo para vocês, a escuta especializada, você muitas vezes nulifica gravações que você faz com o filho. Infelizmente, se é a gravação com o filho que você acha que foi vítima de abuso, aquela gravação que você faz, ela pode ter valor se as perguntas forem bem feitas, embora nunca vai ter o valor de um psicólogo, de uma escuta especializada. Mas se você fizer corretamente as perguntas, essa gravação pode ter significado e ser levada em consideração. Tudo bem, pessoal? Olha aqui, olha o ouro. Próximo. Os colegas e amigos da vítima
são fonte valiosa de informações. Olha outra dica para o professor. Epa, investiga os colegas e os amiguinhos. E aí para os pais também. Quando você tiver uma suspeita, colegas e amigos. Geralmente, eles conhecem a intimidade uns dos outros. É preciso ter cuidado para não se expor a riscos indevidos, nem violar a intimidade ou os direitos das pessoas. Os professores cumprem a exigência do artigo 245, encaminhando o caso suspeito aos seus superiores na escola. Isso aqui é uma dica e tanto. Tem muito professor indo na autoridade, passando pelo diretor. Não, não faça isso. Quem vai ao conselho tutelar, quem vai à polícia, é a direção da escola. Não está na lei, mas eu estou dando uma orientação estratégica. Ah, que bom. Até porque, se a direção da escola é quem encaminha, vocês estão conseguindo ler agora? Ah, que legal. Então, se a direção da escola que encaminha, o caso vai ter muito mais atenção do que um professor isolado. Concorda ou não? Pessoal, isso é só próximo. Isso é só orientação para o professor. Imagina o que eu falo para os pais. É bem maior, inclusive. Então, quando você acessa, os professores jamais devem revelar sua suspeita para a vítima. Fale somente com pessoas de sua inteira confiança e que demonstrem capacidade de guardar o sigilo dos fatos para preservar a intimidade do aluno. Você viu quanto conhecimento? É muita coisa? Você vê uma pergunta, ou a primeira, vamos para a próxima. Próximo. Eu vou parar aqui, não vou poder fazer todos. Segunda pergunta. A vítima do abuso apresenta ferimentos no corpo? A professora da Isabela não deixou claro. Eu imagino que não, porque se tivesse ferimento, eu acho que até ela teria encaminhado. O que o motorista, o marido da professora me deixou entender, é que ela percebeu uma mudança de comportamento significativa. Na sexta pergunta eu vou abordar isso. Então eu vou botar aqui não, põe não. A vítima não tem. Para configurar uma situação de forte suspeita de abuso, não é necessário que haja marcas físicas no corpo da vítima. Muitos abusos não deixam marcas no corpo da criança. Isso que a gente tinha que parar e começar a pensar. Caramba, abuso que não deixa marca no corpo? Sim. É importante considerar que as marcas físicas no corpo de uma criança ou adolescente podem ser causadas por quedas, sim, ou acidentes domésticos. Por exemplo, por outro lado, lesões físicas abusivas são capazes de desaparecer até uma semana após a violência. Isso não impede que o caso seja investigado. Tudo bem, pessoal? Próximo. O que realmente importa no encaminhamento às autoridades, atenção pessoal, é a qualidade das informações, nome dos envolvidos, o lugar, a data e horário dos fatos, testemunhas, vídeos ou áudios. Se a vítima não percebeu, atenção, isso aqui é fundamental, eu vou terminar a palestra agora. Serve para os pais e para os professores, também lá na família vai estar isso aqui, ó. Se a vítima, se quem foi vítima do abuso não percebeu a gravidade da violência que sofreu, não a informe dessa gravidade. Essa orientação é útil porque em muitas situações o abuso não é compreendido plenamente pela vítima, o que pode ser muito benéfico para preservar sua integridade psicológica. Próximo. Terminando, situações de desconfiança ou leves suspeitas, desacompanhadas de indícios e provas, não devem ser encaminhadas à autoridade. Vou repetir, situações de desconfiança ou leve suspeita, desacompanhado de indícios ou provas. Por quê, pessoal? Se você encaminhar um caso verde é sem indícios nem prova. Sabe o que vai acontecer? O abusador vai ser inocentado. E aí ele é fortalecido na prática do abuso. É triste dizer isso. Então aqui a plataforma é isso. Próximo. Eu só vou ler a próxima pergunta. Próximo. Então, com que tipo de abuso você acha que está lidando? Portanto, agora não vou prosseguir. Termino aqui a palestra, mostrando para vocês. Cada caso é um caso.
E se nós abordarmos aqui, ó, cada item desse dá um parecer diferente. Ao final dessa consulta, você vai ter um parecer para Isabela Nardoni. Se aparecer um outro caso com adolescente, com uma menina, mas não com as mesmas características, muda o parecer, porque você vai mudar as opções, concorda? Então você vai ter um aconselhamento meu, a qualquer hora do dia e da noite, para você ajudar as pessoas. E agora vem a notícia. Além de uma plataforma para aconselhar, quem aqui percebeu que eu usei a plataforma para dar uma palestra? Você não percebeu que foi uma palestra? Embora curta? Esse sistema, pessoal, não foi minha intenção. Não foi. Era só para ser aconselhamento. Mas ficou tão legal que eu dou treinamento para conselheiros tutelares. Igualzinho eu dei para vocês. Ou seja, você vai poder usar essa plataforma para dar palestras. Amém, pessoal? Então não é só aconselhar as pessoas. Eu estou dando, vocês vão ter acesso e veja bem, você vai dar a palestra comigo. Eu sou responsável por isso. Eu estou dando minha cara a tapa aqui, entendeu ou não? Eu vou estar com você lá. Se qualquer coisa não der certo, é do Dr. Shelby. Pode falar isso. Amém, pessoal? Então, eu vou à frente. Mas não sou eu que vou à frente. Amém, pessoal? Concordam, né? Que o Senhor esteja cuidando de você, que você se mobilize na esfera da sua capacidade, do seu chamado. Não faça parte se não for tempo, mas reflita se não é tempo de agir e agir rápido. Eu estou aqui para ajudar vocês, é uma honra estar aqui. Esse evento, parabenizar todos da organização. Que Deus abençoe vocês, pessoal. Ah, sim, não falei, não, por último. O Manual do Professor, né, gente? Manual do Professor. Esse é o livro para quem se importa com escola, para quem se importa com infância. Inclusive os pastores, viu? Porque 80% das leis que se referem a professores e escolas se aplicam ao Ministério Infantil quando dá aulinha para criança e se aplica ao próprio pastor. E aqui vai te dar muita lei para pregação, para você deixar de ficar aturdido com ameaças vãs. Eu vou te mostrar as leis que defendem a infância e a família. Deus abençoe vocês. Obrigado, viu, gente? Caro senhor Guilherme Shelby, meu nome é Teófilo Vieira. Estou aqui representando a minha geração e a sociedade para agradecê-lo por manifestar os valores cristãos, atuando em sua profissão como procurador da República, trabalhando para defender os princípios de justiça e ética. A palavra do Senhor, nosso Deus, o Eterno, diz: bem-aventurados que têm fome e sede de justiça, pois serão saciados. Que o Senhor continue te abençoando com coragem e ousadia. Assim como Deus está, o determinado William Wilberforce, que trabalhou obstinadamente para a escravatura na Inglaterra, estaria em seu apoio.